Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta-feira tem um episódio novo. E hoje vou mudar um pouquinho a fala. Não estou com maravilhosos aqui, estou com 3 maravilhosos pais nesse episódio em comemoração aos Dias dos Pais, que vieram falar, cada um na sua posição, como é ser pai. E também falar do livro que eles estão lançando agora em agosto, Pai Presente. Sejam muito bem-vindos, Gal, que já é figurinha da casa, Tavano, que também já é figurinha da casa, prazer. E Rodrigo, que está pela primeira vez com a gente aqui. Bom, vamos lá, Gal, você que já está habituado aqui com a gente, você fez a sua transição de carreira já foi um processo que durou um tempo aí, e essa transição te fez ter mais tempo com o B, seu filho? Obrigado, Patrícia, pela pergunta. Sim, fez porque eu tive que fazer uma escolha. Eu era do mundo corporativo, então eu tinha ali horários para cumprir, eu tinha metas. Só que isso ia, pelo fato de eu ser divorciado, naquele momento ali da separação, para a gente oferecer para o meu filho, o Benício, um conforto e também um entendimento para sentir como que ia ser essa separação para ele, eu abri mão da minha carreira. Eu falei, eu vou me tornar agora um pai mais presente, vou me tornar um pai mais presente e vou trabalhar em casa. Então ali eu desenvolvi um projeto, agência, onde eu conseguia atender no meu horário e poder buscar meu filho mais cedo, ter mais tempo de qualidade com ele. Claro. Eu já tinha isso quando eu era casado, só que quando a gente se separou eu percebi, o mundo corporativo vai me impedir, por exemplo, de buscar ele na escola às 6 horas da tarde, 4 horas da tarde. E o meu chefe não é obrigado, as empresas não são obrigadas. Sim, porém, hoje existem inúmeros estudos da importância da empresa investir no colaborador que tem filho, ele produz mais, ele trabalha mais satisfeito. Só que como a empresa que eu trabalhava não tinha ainda esse pensamento, eu falei, é melhor então eu colocar a rotina do meu filho em primeiro lugar e basear a minha vida na dele. Até pegando esse gancho que você falou que as empresas deveriam entender que quem é pai é mais produtivo e tudo mais, você vê ali como que nós mulheres sofremos quando nos tornamos mães com essa discriminação. Muitas empresas ainda, eu já vi por diversas vezes, mulheres que saíram para licença maternidade e quando voltaram mal sentaram nas suas cadeiras e foram demitidas. Então existe um preconceito absurdo do outro lado ainda por conta disso. Não, e eu tenho um caso para contar que foi uma situação, já era pós-separação, era o meu dia de ficar com o Benício, e aí eu tinha uma entrevista presencial. Foi logo após assim, a separação. E aí eu conversei com a mãe, falei, olha, eu vou ter uma entrevista, dá para você ficar com o Benício? Ela falou, cara, eu não consigo ter um parto, não posso. Aí eu falei, putz, mas eu vou ter que levar meu filho na entrevista? Pensei. Só que aí Deus falou comigo o seguinte, quantas mulheres já não levaram os filhos no trabalho? É uma situação. Só que eu pensei, pô, mas é uma entrevista. Cara, para mim foi muito prazeroso estar com meu filho numa entrevista. Ele foi super obediente. Todo mundo amou ele naquele dia. Foi muito legal, assim, esse momento que eu tive com ele. E ele estar presente num momento importante para mim, que é a minha rotina. E aí a gente voltou para casa, depois ela ligou para mim e falou assim, como é que foi? Eu falei, cara, ele foi super obediente, foi super calmo. Todo mundo gostou dele, entenderam isso e até olharam para mim com um olhar, tipo assim, pô, cara, você não tá fazendo nada, vai ser sua obrigação, né? Não deu para ficar com alguém? Carregue ele, leve ele, é seu filho. Muito legal. Tem uma história inversa essa, Gal, que você me fez lembrar agora. Foi um dia que eu precisei levar o Rafa pro trabalho. Ele foi comigo, devia ter uns 5, 6 anos. Então, e tudo tranquilo. Na empresa que eu trabalhava naquele momento, era super aceito e super tranquilo. Falou, vamos lá. E eu estava entrevistando uma pessoa, fazendo um call com uma pessoa. E aí eu entrei numa sala e o Rafa entrou. Pô, aí queria ficar no colo, tá aparecendo e tal. E ele ficou lá à vontade, né? No final ele estava num ambiente que ele estava descobrindo e tinha que ficar à vontade mesmo. E quando eu estava entrevistando a pessoa, no final a pessoa falou, poxa, mas eu me animei a trabalhar aí, porque eu estou vendo que você está com seu filho e aí as coisas estão acontecendo normalmente. Eu falei, pois essa é a vida real, isso é um exemplo prático, não é aquele discurso, valorizamos a família, pô, tô aqui com meu filho e tá. Na prática, né? E vida que segue. Prova social. É super legal essa história.
Rodrigo, você está fazendo aí, neste momento, uma transição de carreira. É isso. Isso aí. Bom, eu me encontrei quando pai, exatamente como o Gal, talvez como o Tavano também. Eu quero passar mais tempo com as minhas filhas. Você tem duas filhas, né? Duas filhas, uma de 3 anos e uma de 1 ano. E eu descobri que para que eu pudesse ter esse tempo útil, eu teria que mudar a minha rotina. E para mudar a minha rotina, o mundo corporativo ele gera complicações. Não estava cabendo em você. Não cabe, porque aí você tem a rotina. Nós sabemos que a mãe, a mulher, ela, por mais que eu faça, sempre ela vai ter a maior carga. Isso é fato. Não é assim, ai, nossa, eu ajudo. Gente, vai ser sempre assim, porque tem muitas coisas que os filhos, eles têm uma dependência muito grande da mãe. A referência é a mãe. A mãe é referência. Eu tento sempre me mostrar presente lá em casa, sempre foi. Eu faço tudo, não tem só a mãe faz isso, não. A mãe e o pai faz. A única coisa que eu não fazia é amamentar, porque esse aí não foi possível, esse não deu. Mas assim, então eu falei, poxa, então eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que participar, eu tenho que estar presente, ao mesmo tempo, a minha agenda, os meus compromissos, as coisas acontecendo. Eu falei, eu vou ter que mudar, e essa mudança foi a transição. Pegar aquilo que eu estava aprendendo fora de casa, como educador parental, com disciplina positiva, educação positiva, e trazer isso para dentro de casa. E quando eu trouxesse isso para dentro de casa, eu ia ter que viver isso. E para viver isso, eu teria que abrir mão de algumas coisas. E aí entrou uma nova fase na minha vida, que é priorização. Eu preciso priorizar o que é importante para mim. E hoje a minha família é meu número 1. Sem minha família... E aí eu comecei a me movimentar nas transições. Sobre educador parental, você pode falar pra gente, assim, brevemente, o que quer dizer isso? Porque eu acho que muita gente não sabe o que é essa educação, o que é um educador parental. Educador parental, falando de forma muito simples, ajuda, guia famílias num caminho de uma educação mais respeitosa, mais conectada. Não ensina a ser pai, não ensina a ser mãe, mas ajuda com novas possibilidades. Porque no final do dia existem inúmeras referências para a educação hoje para as crianças. As nossas, que nós aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os pais deles, e tem aquilo que nós estamos aprendendo de novo. Seja uma consciência de trauma na infância, seja um entendimento sobre desenvolvimento da criança, sobre respeitar o desenho original da criança, o desenho de fábrica, né? Então, ele vem de fábrica de um jeito e a gente acaba, no nosso adultismo, mudar. A gente acaba mudando, porque tem que sair, tem que estar atrasado, meu Deus, vai acabar, não sei o que lá, tem que fazer isso. E aí quando você para, a criança está super estressada, mas não por algo que foi causado para ela, mas foi muito mais contra ela, porque os compromissos são nossos, as tarefas são nossas e não dela. Então a gente acaba impondo e mudando esse desenho original. E o educador parental ele entra num processo como uma prevenção. Hoje nós falamos, dentro dos nossos grupos de educador parentais, nós falamos sobre um dos trabalhos mais importantes que existem no mundo, porque ele trabalha na prevenção de uma educação muito mais conectada, muito mais assistida, para que a gente tenha uma quebra de ciclos de violência, de abuso e de várias outras questões. Que são temas que estão super em pauta agora, Sim, né? Muito em pauta, muito em pauta. Então, Tavano, você continua no mundo corporativo, estando aí na frente de algumas organizações, startups, e você tem uma agenda super atribulada, né? Como que você consegue dedicar... a gente já falou que tempo não precisa ser a quantidade, sim, mas a qualidade do tempo. Como que você consegue se dedicar ao Rafa? Assim, não tem uma fórmula simples. Não tem. Tá? É bastante trabalho. O ponto do Rodrigo, que é priorização, você tem que ser impiedoso na forma como você prioriza o tempo. Mas tem uma coisa que vem antes da priorização, que é, definir de fato o que é importante para você. E às vezes a gente não fica nessa jornada um pouco mais profunda de falar, o que realmente importa. De forma geral, todo mundo fala que é família, mas na prática não tem esse balanço necessariamente, porque tem que tomar decisões duras, como o Gal tomou, como o Rodrigo tomou, como eu tomei também. Acho que a questão é, tem que ter essa jornada de autodescobrimento e conhecimento, para você saber que realmente, e dentro de você, isso realmente é algo importante. Aí você começa a criar a sua carreira, mesmo dentro do mundo corporativo, em torno do que é importante para você, no nosso caso todo aqui, a família, filhos, etc. Não o contrário. Você vê a maioria das pessoas, especialmente quando você olha pessoas com 70, 80 ou mais anos, que aí você começa a ler as histórias das pessoas, do que elas fariam diferente, do que elas se arrependem. 100% dos casos é o tempo que elas passaram no trabalho. Sim. E aí não consegue voltar. Então, assim, como que a gente previne e toma as ações para fazer isso agora? É o que eu tenho feito. Então, posso citar vários casos, mas quando eu olho a minha trajetória de carreira,
As decisões são muito mais ligadas a como eu posso servir melhor a minha família e meus amigos do que como eu posso acelerar o meu desenvolvimento profissional. Porque senão você só fica ali, né? Só no profissional. Porque sempre vai ter Toda hora mais tem alguma trabalho, coisa. sempre vai ter mais oportunidade, vai ter possibilidade de você morar fora do Brasil, vai ter muitas possibilidades. Depende do que você quer. De novo, volta para o início. O que é realmente importante para você e como você toma decisões para construir a sua vida em torno disso de verdade. E eu estou descrevendo rapidamente aqui, bom, é um processo difícil, né? Porque você abre mão de coisas que no curto prazo são interessantes, um status de ser líder de alguma coisa, de uma empresa com uma marca legal e até de mais remuneração no curto prazo. Então você abre mão dessas coisas, não é fácil abrir mão dessas coisas. Poxa, mas aí no longo prazo os anos vão passando, aí você fala, pô, que bom que eu estive presente em momentos importantes pro meu filho. É isso. Agora, assim, eu escutei uma frase esses dias que eu achei perfeita em relação à paternidade. Se a sua paternidade está leve, A da mãe. a maternidade está bem pesada na sua casa. Muito boa frase. É isso, né? Faz sentido o que você Faz sentido? Essa frase faz total sentido, porque é o seguinte, pegando um gancho do que acho que é o que a gente está conversando aqui sobre, assim, a gente tem o benefício. A gente tem o privilégio de poder fazer uma transição de carreira. Os pais que não têm, independente de ainda continuar no mundo corporativo, no CLT, tem que assumir a responsabilidade de conduta. Né? Não é porque hoje a gente tem essa capacidade, pode priorizar e pode ter uma jornada de autodescoberta que você que está no CLT fala assim, poxa, então eu não vou ser um pai presente, não vou ser um bom pai, nada a pelo ver, fato né? de eu não poder empreender, de eu não poder ter ali a minha autonomia. Então, assim, quando a sua paternidade está muito leve, que é assim, o cara que ele não enxerga a importância de uma licença paternidade equalizada, quando ele não enxerga que ele não ajuda, que ele coeduca. Então, de fato, a maternidade está muito mais pesada. Até porque, assim, isso tem que ficar muito claro na cabeça dos homens. A gente sempre está devendo. Vocês estão 9 meses Adoro na escutar frente. A isso. gente já corta devendo. Sempre. E assim, o puerpério é exclusivo da mulher. E, assim, o homem, ele não tem como, fala assim, equiparar. A empatia, muita gente confunde a palavra empatia. A empatia é sentir a dor do outro, colocar no lugar do outro. Não é bem isso. Na verdade, é você compreender o que o outro está passando e, da melhor forma, acolher. É isso que é empatia. Então, se a sua paternidade está leve, amigo, você não está sendo um bom pai. Tem uma coisa que nesse ponto que é fundamental, que é a paternidade. Não existe paternidade por EAD. Né? Não. A paternidade é um esporte de contato. É ali o dia a dia. As Excelente coisas estão analogia. acontecendo ali no bem dia a dia, legal. sabe? Todo dia. Não adianta, puta, sabe, eu vou fazer um home office da paternidade. Não, essas coisas acontecem todos os dias. As influências estão acontecendo ali no dia a dia. Porra, o celular, toda a parte digital. Assim, você tem que estar lá, sabe, em campo. Mas você falou, desculpa, pode falar que você ia falar. Eu ia fazer um comentário rápido sobre essa questão do peso. Acho que existe um estigma, um paradigma, que só a mãe educa. Isso, a gente já tá assim, Ah, não, já foi, já né? tá abaixo, assim. Mas a gente percebe que quando a gente sai das bolhas e vai realmente para outras áreas, inclusive pessoas que têm menos acesso a isso que nós estamos conversando aqui hoje, tipo, eu sou provedor. Então tem que ir pra rua, a Ganhar posição o do homem. dinheiro. Ganhar o dinheiro, ganhar o sustento, que ok, faz parte do processo. Mas a educação é totalmente delegada para a mãe. E no momento que tem que ser tomada decisões, no momento que o pai tem que ser de fato presente, tem que participar, eu não posso fazer isso. Seja uma conversa mais complexa, seja estar presente, seja acompanhar, né? O Tavan estava comentando comigo aqui, antes da gente começar, que para ele é um grande prazer de ele ter visto festa junina, participado de graduações. Gente, que prazer maior na nossa vida do que esse. Maravilhoso. A gente comemorar as conquistas dos nossos filhos junto. Cara, eu tô junto, eu participei, eu vi você andar, vi você comer pela primeira vez. Então isso tudo é mágico. Eu ia complementar o Tavano falou uma coisa muito legal, que é assim, ó, é louco porque hoje a gente vê muitos pais numa busca por ego, por status. Assim, eu vou dar exemplo daquela rede social de trabalho, que é assim, hoje já não tem mais um cargo assim, sou analista, sou general manager. Vai mudando as coisas para ter um status de alto nível de trabalho, e é engraçado como se faz um investimento assim, ó, o chefe fala assim, cara, eu percebi que você está indo muito bem, então assim, aí vai abrir uma possibilidade de outro cargo, então eu vou precisar que você aí nesse próximo ano faça um curso, se especialize. Engraçado que os pais não fazem isso em casa. Para ele ser um bom pai, ele acha pelo fato dele estar pagando as contas, ou assim, leva na escola e tal, ele não investe nele.
nele como homem, nele como marido e nele como pai. Olha, esse ponto aqui eu acho que é um dos pontos menos explorados nessa discussão toda. Porque, em primeiro lugar, o pai é um homem que precisa estar bem com ele mesmo. Precisa estar bem fisicamente, precisa estar bem intelectualmente, precisa estar bem espiritualmente. Precisa se sentir bem para poder cuidar bem dos filhos, da família. Equilíbrio. Tem que ter. Então, assim, é quase uma mentalidade de um atleta de alta performance. O cara tem que comer bem, o cara tem que dormir bem, o cara tem que se exercitar, porque ele vai apresentar a sua melhor versão para a família e para o filho. Esse é o exemplo, no final, que os filhos ou filhas vão ter. Então, Faz sentido? Concorda? muito, né? Vamos repetir. Se a tua paternidade tá tranquila, meu brother, você não tá fazendo o seu papel de pai e nem de marido. Vou aproveitar e agradecer Exato Digital, nosso patrocinador. Se você não conhece a solução ainda, aponte o celular para o QR Code que está na tela e saiba se está tudo certinho com o seu CPF ou com o seu CNPJ. Você tem R$40 de crédito para fazer essa consulta. Estamos falando sobre paternidade, especial do Dia dos Pais. E esses três aqui, super pais, junto com outros vários, se juntaram para escrever um livro que se chama Pai Presente, que estará logo mais, dia 3, é o lançamento oficial, Livraria da Vila. Depois a gente coloca as informações para vocês. Mas eu quero saber como que surgiu essa ideia desse livro. Legal. Dia 3 de agosto, De agosto. a Livraria da Vila, no Shopping Genópolis, às 7 horas. Olha, Patrícia, essa ideia surgiu em dezembro do ano passado. Eu estava num momento onde tive um reconhecimento muito legal do livro que eu tinha escrito, que era Parentalidade Educando com Equilíbrio, volume 1. Já estamos aí quase no volume 3 já. E em conversa com a editora, a gente viu uma oportunidade de explorar mais sobre a paternidade, né? Até porque eu tinha escrito um capítulo que foi um pouco impactante, foi sobre traumas da infância. E aí ali a gente pensou assim, poxa, mas como que a gente pode alcançar mais pais e como que seria o perfil desses pais, né? Como que a gente consegue explorar mais a pluralidade paterna, essa diversidade hoje em dia? A gente está vendo aqui 3 pais presentes, mas cada um na sua singularidade. Cada um E na aí sua a gente pensou assim, particularidade. Pai presente para dar de presente para um pai que pode ou não ser presente. Então eu e a Patrícia, que é a coordenadora junto comigo, a gente pensou assim, vamos começar uma prospecção. Onde que a gente encontra pais que de fato vivenciam isso, né? Não é só o pai de Instagram, o que busca significância, né? Uma sede ali por likes e que de fato vive isso no dia a dia. E consiga também externar isso, porque às vezes a pessoa também não tem a voz para falar, né? Às vezes tem uma história muito legal E não consegue expor. Exato. E aí a gente chegou num tema onde a gente consiga explorar conexão afetiva, comportamento construtivo e fortalecimento de vínculo afetivo. Legal. E aí hoje o livro é composto por 30 coautores. 30 coautores. Com um prefaciador, com um convidado especial e um pós-faciador. Você pode dar um spoiler de quem são esses convidados? Quem são? Você não tem problema nenhum. O nosso prefaciador é o Marcos Piangers, grande amigo. O convidado especial, Manuel Soares. E o nosso pós-faciador, Humberto Baltar, Paternidade Negra. Legal. São pessoas que a gente viu uma relevância e que contam histórias assim como o Rodrigo e o Marcelo, inspiradores, e que de fato são provas sociais de como ser um pai presente. Boa. Rodrigo, do que fala o seu capítulo? Eu falo sobre vínculo e a importância do vínculo para uma base familiar. E esse vínculo, ele vem de várias esferas, de várias possibilidades. Mas o principal é você ouvir o seu filho, se conectar com o seu filho de forma genuína. Nós falamos muito sobre empatia, o Gal falou sobre empatia agora há pouco, e a empatia tem que ser vivenciada nós como pais, como mães também, no nosso dia a dia. Entender, sentir o que a nossa filha precisa, nossos filhos precisam. Ontem aconteceu até uma coisa curiosa em casa, minha filha estava dando trabalho para se trocar de 1 ano, até 1 ano. Eu perguntei para ela, filha, tá acontecendo alguma coisa com você? Ela olhou para mim e falou assim, papai, tetê. Aí eu, filha, você tá com fome? Ela fez assim, sei lá, peguei uma... Gente, Pronto, resolveu. Eu ouvi ela. E qual é o problema? Ai, por que ela tem que se trocar antes de tomar o tetê? Então, assim, às vezes nós ficamos presos naquelas armadilhas da rotina. A rotina é importante, ela ajuda no processo, mas ouvir, vincular, sentir, entender, faz total diferença. Então, esse capítulo foi escrito com o coração, porque acho que todos nós escrevemos de coração. Porque, né, como vocês falaram, colocar a história de algo que, legal, eu vivencio, mas como que eu coloco isso no papel? Como que eu consigo ajudar outras pessoas? As pessoas vão pegar
esse meu capítulo, os nossos capítulos, vamos falar, como que eu consigo me basear nisso aqui que as pessoas estão falando? Então, não é só também trazer uma história, mas também trazer de forma prática como isso pode ser colocado no dia a dia. Porque aí tem o complicador. Como que coloca isso no dia a dia? Como que eu faço o vínculo? Às vezes a pessoa fala, vínculo é ouvir minha filha. Legal, é um aspecto. Tem vários outros aspectos. Tem teorias muito profundas por trás disso, mas teorias que, quando fala teoria, a pessoa assusta, mas quando você vai ler, é muito mais uma questão ali de vivenciar, de viver de fato aquela prática. Então, assim, foi... E a criança, né, ela não quer muito. Ela não quer muito. Uma filha de 10 anos, tudo que ela quer, a minha atenção, a atenção do meu marido, ela larga qualquer coisa que ela tá fazendo pra uns minutos brincando, jogando, conversando. Não precisa muito. Mas com atenção de verdade, né? Não com o celular na mão, não com aquela distração. Mamãe, celular não, né? Agora eles avisam. Né? Agora não. Tomar uma puxada de orelha do filho. Eles pegam a nossa fala e colocam naquele momento. Então, isso é muito fantástico. Tá bom, e o seu? O meu é pai antes de ser pai. O Gal até me ajudou a chegar nesse título aqui. Sempre tive o sonho, sempre quis ser pai e sempre quis me preparar para isso. Aquela coisa, né? A gente quer tentar ser o melhor pai possível, aquela coisa mais idealizada. Mas aconteceu um fato na família que eu precisei assumir um papel semelhante a esse, virar a figura paterna do meu afilhado, muito antes do planejado. E aí tive que me adaptar e aprender, meio na marra, como ser um pai para ele nesse período. Até os 8 anos, quando ele é o Caio, até o Rafa nascer quando ele tinha 8 anos, e depois começam outros desafios, né? Poxa, aprendi tanta coisa nessa conversa com o Caio, de novo, de uma forma inesperada, mudei o meu estilo de vida, enfim, com a minha esposa, na época namorada, e como eu coloco isso no dia a dia com o Rafa também, mas por outro lado, como que eu consigo equilibrar até a tensão entre os dois também, né? Porque eles são como que fossem irmãos. Sim. Se consideram irmãos. O Rafa cresceu com a figura do Caio presente. Até o ano passado, quando o Caio mudou para estudar fora do Brasil. Está aqui agora. Inclusive, no dia, coincidência, né? No dia 3 de agosto, que é o lançamento do nosso livro, a gente vai estar viajando junto. Então a gente não vai estar nesse lançamento, mas isso está comemorando junto. Você é um pai presente. Cara. Se fosse uma coisa corporativa, alguma coisa de trabalho, uma palestra, que você vai ali estar presente representando a empresa, você iria. Você não quer perder o emprego, mas nesse caso, você é um pai presente. Que você volta com eles, né? Então, poxa, uma coisa que a gente tinha planejado há um tempo atrás e a gente faz, todas as viagens que a gente faz em família, eu, a Renata, o Caio e o Rafa, juntos, desde o início. Ele chama de tio? Ele me chama de padrinho. Padrinho? De padrinho, né? Padinho. Até hoje. E é um menino de 2 metros de altura, assim. Então, qual a idade dele? Tá com 21. 21? Obrigado, já. Já tá, não. Agora tá, pô. E existiu algum fato, assim, que aconteceu, vamos supor, você queria um test drive de como seria ser pai, né? Então, você teve isso. Não são todos os pais que têm esse privilégio, mas teve alguma coisa que quando o Rafa nasceu, um filho seu mesmo, que você fez diferente? Ou foi mais fácil para você? Foi diferente. Foi diferente. O primeiro aprendizado é que você sente literalmente, e aí quem tem mais de um filho, como o Rodrigo pode dizer, que o amor, ele expande. Né? Não é uma divisão. Ele expande, ele cresce. Você fala, poxa, eu não preciso amar menos um para amar o outro. Eu consigo sobrepor, eu consigo fazer as duas coisas juntas. Esse foi a maior preocupação que eu tinha. Poxa, será que todo esse carinho, toda essa atenção que a gente dá pro Caio, a gente vai precisar diminuir por conta do Rafa? E a resposta é não. Você consegue expandir, você consegue coordenar as coisas, consegue fazer as coisas juntas. Claro, são crianças, sempre tem uma disputa ali por atenção, por coisa do tipo. Um caso interessante foi quando o Caio, ele nos visitou em casa para conhecer o Rafa, recém-nascido. O Caio com 8 anos. Então, aquela coisa, né? Como é que vai ser? Esse homem, não, com a mãe. Com a mãe, que também é uma mãe, nota 10 e super presente. E aí eles foram lá em casa nos visitar, e aí a gente ficou aquela preparação toda, poxa, mas como é que vai ser e tal. E aí, a criança de 8 anos, né? Não deu a menor atenção lá pro Rafa bebê, claro, né? E aí a gente pensou, a gente tem que fazer uma coisa simbólica pro Caio sentir que, sabe, a coisa realmente para ele não mudou. E aí uma das coisas que eu fiz foi, a gente acabou a visita, o Caio meio assim e tal, aquela coisa,
E aí eu tinha preparado uma mochila para ele com o meu Xbox e com todos os jogos para ele. Olha. E aí eu falei, Daí ele falou assim, na próxima semana, tem mais um irmãozinho por aí? eu falei, pô, quando que é o próximo, né? Quando é que é o próximo? Também de mais jogos. Que aí foi uma... Ele pô, sabe que eu adoro o Xbox, tem toda uma história anterior aí com o Xbox, e ele falou, poxa, isso aqui é um ato prático de amor mesmo, de doação. Ele falou, poxa, ele fez isso, então realmente eu posso ficar tranquilo, que as coisas vão continuar normais. Acho que mesmo ele sendo pequeno, no subconsciente dele ficou aquilo marcado. Porque você pode falar, tem que ter alguma ação, tem que tomar alguma ação, tem que fazer algo prático, concreto. Para que ele se para criança. E foi o que a gente arrumou na época. O genuíno que ele falou. Tem que ser genuíno. E aí ele sentiu que é uma coisa que de fato era importante. Não é que eu fui comprar alguma coisa para ele. Eu peguei algo que era meu, que aí foi para mim. Mas ele sabia que você valorizava. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso. Mas ele, acho que foi algo simbólico que se eu até perguntar para ele, se ele lembra disso. Legal. E você, Gal, qual que é o seu capítulo? Fala sobre o quê? O meu capítulo é o impacto dos traumas na infância. Então, assim, eu não falo assim que eu sou um homem traumatizado, que tive muitos traumas, mas eu tive 2 traumas que foram muito chocantes, que foram promissores para eu entender hoje como isso mudou muito o meu comportamento. Porque quando eu comecei a escrever o Traumas Invisíveis, foi muito isso. A gente não sabe como... É proveniente do que aquele comportamento? Por que eu não consigo parar no relacionamento? Por que eu não consigo parar dentro de uma empresa? Por que eu reajo sempre assim? E isso é muito proveniente da tua infância e da tua adolescência. E até puxando um pouco o gancho da pergunta que você fez sobre de onde surgiu o livro Pai Presente, foi legal quando a gente começou a analisar a estrutura do livro, que antes da gente se tornar pai, a gente é filho. E aí foi muito importante para todos os pais que eu conversei, cara, como foi o processo de escrita? Putz, foi muito difícil revisitar alguns pontos da vida, porque foram impactantes. Assim, teve excelentes histórias de pais presentes, e aí continua um ciclo, e um ciclo gostoso que você está passando de um pai para filho, e teve muitas histórias assim, eu não tive pai. Então, acho que ali eu comecei a avaliar também a minha vida. Eu falei, cara, mas eu tive pai. Então, será que eu tenho... Mas assim, eu tive pai e esse pai não foi presente. Será que eu tenho que me sentir privilegiado de ter tido? Por mais que ele não tenha sido presente. Então, assim, com o Benício, eu pude avaliar muita coisa. Hoje, está com 4 anos e meio, tá uma delícia. Esse cara começa a querer expor opinião, querer conversar. Então, acho que esse processo com o Benício foi muito assim. Eu me vejo muito em algumas situações que meu pai lidava comigo, e eu tento trazer ele para minha infância, para as coisas que eu gosto, que eu vivenciei, para que daí eu falo assim, lá na frente eu falo assim, poxa, eu vivi isso com meu pai. Com essa boa referência, sabe? Gal, essa foi exatamente a minha experiência ao escrever o capítulo. Eu até estava comentando antes que eu procrastinei bastante escrever no último final de semana, mas peguei lá, sentei e coloquei tudo que estava no coração do capítulo para fora. Mas foi exatamente essa impressão que eu tive, porque você começa a revisitar o passado, sua relação com seu pai, e até coisas que eu não entendia exatamente, ou criticava. Eu falo, cara, não coisas ruins, mas coisas que eu não entendi. Exemplo, ele foi pai, ele me teve com 37 anos. Eu falo, poxa, mas deve ser tão legal ser pai. Pô, ele podia ter tido filho antes disso, né? E aí eu fui conversando com minha mãe, falou, poxa, mas a gente teve uma situação que a gente teve que cuidar de 7 sobrinhos que moravam com a gente nesse período, então não tinha como. E aí, bom, o resumo da história, no final eu falei, cara, mas foi um pouco. Eu tive o Rafa com 37 anos. Eu cuidei... Não, mas assim, você cuidou do seu sobrinho. Caramba. Olha como as histórias se repetem, né? Então, eu não tinha conectado esses pontos antes. Um pouco diferente, porque o Caio não morava com a gente, etc. A gente só era muito próximo a ele. Mas no final, os pontos se conectam. Eu tive filho com exatamente 37 anos. Que aí foi, como que explica isso? Você teve que cuidar do sobrinho. Então, a história se repete. Muito louco isso. Eu assim, meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. Pensa, isso, 40 e poucos anos atrás, como foi pra minha mãe essa história toda. Meu pai não foi um pai presente, infelizmente. Assim, ele aparecia em alguns momentos da vida, e quando foi em 2019 eu perdi o meu pai. E eu nunca, assim, durante a vida eu achava que se eu não tivesse pai, se eu perdesse o meu pai, eu não ia sentir. Que aí foi... Eu sempre achei isso. Quando o meu pai morreu... Doeu. Doeu. Porque assim, eu fui a primeira pessoa que foi comunicada. Putz.
Eu cuidei de tudo, porque uma situação, assim, eu cuidei de tudo, eu tava lá, eu tenho 2 irmãs fora de pai, eu tava lá, mas depois, quando caiu a ficha de que meu pai morreu, mesmo ele não estando na minha vida, eu tive, até me emociona, porque eu tenho saudades do que eu não vivi com meu pai. Totalmente. Eu tenho uma história muito parecida com a sua. Meu pai também não foi presente, mas ele não foi. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu estava na barriga da minha mãe. Nossa, ainda. Então eu tive 0 relação com meu pai quando eu era na minha primeira infância. Eu fui conhecer meu pai, que eu lembro, na minha cabeça, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Que aí eu lembro dele, de fato, vindo me visitar, mas ali, visitas muito esporádicas, parecido com a sua. Sim. Meu pai também faleceu, ele faleceu em 2015, inclusive foi muito complexa o falecimento dele, porque é uma doença, câncer, acaba com a pessoa, e eu vivenciei exatamente o que você vivenciou. Essa sensação de falar, eu queria ter feito tanta coisa, eu queria ter aproveitado tanto. Ele tinha um sonho de ter filha mulher. Aí ele teve eu e meu irmão, por parte de pai. E aí quando veio a neta. 2 netas. Pô, Aí eu sempre penso isso, né? Aí esses dias minha filha estava lendo o livro. Eu tô contando aqui, eu tô contando pra Clarinha, que é a mais nova, a história do vovô Jair. Aí eu falei, cara, mas ela não sabe quem era o vovô Jair direito, porque nem eu sabia. Aí eu falei, filha, vem aqui que eu vou te contar uma história. Eu comecei a tentar buscar histórias, e o livro me despertou a isso. Me despertou a eu, talvez, entrar um pouco mais profundo naquilo que era o meu passado, que eu achava que eu não conhecia, que às vezes a gente se distancia também, né? E foi mágico pra mim. E você falando agora, me emocionei junto com você, porque eu senti o que você tá sentindo, que o Gal falou da empatia, né? Como teria sido a minha vida se eu tivesse tido meu pai presente? Né? Mas olha, ele sabe a filha perfeita que você é. Tem essa ciência. Sim, Exato. sim, mas assim, essas questões que a gente fica se questionando, não sei nem se vale a pena ou não questionar sobre isso, né? Vale a pena eu ficar, puxa, como seria, não seria, mas assim, sempre quando é o dia do aniversário dele ou aniversário de morte, eu sempre tenho a mesma lembrança. Poxa, pai, queria tanto ter tido tanta coisa. E aí hoje me emociona quando eu vejo meu marido, assim, com a cara, teria sido assim, meu pai, então... Mas tudo bem. Não, mas Vida. Não, e você vê, o legal, você vê a relação da sua filha com o pai dela, o quanto isso vai ser importante para ela. Sem dúvida. E você semear isso. Olha só, a minha filha conheceu meu pai quando ela tinha uns 4 anos de idade, numa situação específica, que a gente foi numa pizzaria, era aniversário dele, rapidamente, ela tem 10 anos, ela tem a vaga lembrança dele, foi a única vez que ela viu. E esses dias, a minha mãe falou que encontrou uma pessoa no elevador, eu estava com ela, e aí uma pessoa falou assim, manda um abraço pro Oswaldo, que é o tio, irmão da minha mãe. O vovô Oswaldo falou para ela. Minha mãe falou assim, que na hora que ela saiu do elevador, ela abraçou minha mãe e falou assim, vovó, que saudade do meu vovô, que ela nem teve convivência. Eu queria ter conhecido mais meu avô. Ela sente falta também de algo que ela não viveu. Sim. Porque ela vê as amiguinhas que tem avô. Natural, né? E eu acho que o papel nosso, enquanto pais, não é porque ele morreu que ele não existiu, e independente da história que foi vivida, ela teve, né? Sim. Ela teve, assim como eu tive meu pai. Então, eu imagino que para vocês, o que vocês viveram na infância é justamente o que vocês querem replicar agora para o filho de vocês, ou não replicar, porque depende muito de como foi essa relação, mas é isso, Gal, é o impacto ou o trauma que você teve com seu pai. Mas eu acho que é muito legal o que você falou, Paty, porque por mais que hoje você não tem problema nenhum se questionar o que você faz, né? Isso é comum. Às vezes eu também me pergunto, poxa, teve várias situações que meu pai poderia ter sido mais presente, ele preferiu comprar uma guitarra. Ele preferiu fazer outras coisas, investir nele mesmo do que na relação com os 4 filhos que ele teve. Só que daí uma coisa que a minha mãe falou assim que se separou o teu pai, ele me traiu. Ele não foi um bom marido, mas você tem que continuar a sua relação com ele e você se dispor, mas faça a sua parte, porque a relação que você vai ter com ele é a relação que você tem com ele. São coisas distintas. A relação marido e mulher acabou. Então, assim, é uma coisa que eu falo muito com os pais, quando a gente, o Rodrigo também vai entender. No atendimento que a gente tem, às vezes, com os pais, como educador parental, a gente tenta falar isso. Cara, questões conjugais são para tratar com a sua ex-mulher, com a sua mulher atual, alguma discussão. Mas, assim, o seu filho não tem nada a ver, cara.
E eu vejo muitos pais confundindo isso, trazendo para a relação com os filhos, usando os filhos para atacar o parceiro, e sendo que assim, a criança ela não escolhe isso. E no livro, no meu capítulo, eu cito isso. Uma situação que eu estava com a minha mãe em casa, com meu pai, aí eu estava dormindo, a minha mãe falou assim, filho, acordei de madrugada, filho, vamos roupa que a gente vai para casa da vovó. Eu nunca mais voltei para aquela casa. Minha mãe estava se separando do meu pai, ela não perguntou assim para mim, óbvio, eu tinha 9 anos, o que você acha? Mas assim, eu não tive escolha. E ela gerou um trauma. Os meus pais, devido à separação, geraram um trauma em mim, porque eu estava morando numa casa, eu precisava morar em outra, e nunca mais voltei para aquela casa. E eu assim, às vezes eu faço até uma analogia, parecia que tinha passado um furacão, porque eu fui com a roupa do corpo, eu nunca mais peguei nada que tinha na casa. E eles, cada um, tocaram a sua vida. Então assim, o impacto que a gente sempre, às vezes a gente só vai sentir esse impacto 20 anos depois. E você vê, né? Eu me lembro o dia que meu pai saiu de casa também, perfeitamente, assim. Mas esses dias foi muito interessante, né? Acho que o maior medo dos filhos, que já entendem um pouco, talvez as suas pequenas não entendam tanto, é a separação dos pais. Eu acho que isso deve ser uma coisa que pega muito. Na época, de 5 anos de idade, eu nem sabia como, né? Mas esses dias eu mudei de casa, né? E a gente tem na minha casa uma cristaleira que foi herança da minha sogra, que é falecida. E meu marido tem, assim, uma adoração por aquela cristaleira, porque era da mãe dela e tal. E aí, conversando comigo, ele falou assim, pelo amor de Deus, se quebrar essa cristaleira, eu me separo de você. Falou brincando, só que falou na frente da Natália. Ela chegou no quarto e falou assim, mamãe, pelo amor de Deus, cuidado com a cristaleira. Você não acha melhor o papai levar a cristaleira? Deixa ele com essa resposta. Mamãe, deixa ele levar, porque daí se ele quebrar, foi ele que quebrou. Eu falei, filha, olha, isso, né? Então, eu acho que o maior medo dos filhos. Mas aquela coisa, também falando de separação e tal, a gente tem que ter a plena consciência que os casais que se estão no momento que não dá mais para aquela relação se sustentar como marido e mulher, é melhor a separação. E os filhos vão ter que entender isso, que assim, acabou a relação, mas não acabou uma família, porque existiu aquele seio familiar ali, né? Então, caso aconteça, que seja com maturidade para que as crianças entendam que o casal se separou, mas o pai e a mãe ainda estarão presentes nas suas vidas. Eu acho que essa é a maior história. Assim, acabou-se uma configuração. Uma configuração, é isso aí. Mas eu sempre falo isso. Tem muitos pais que me mandam mensagem no Instagram e falam assim, cara, tô recém-separado, não sei como conduzir a partir de agora, sinto ainda um distanciamento também com meu filho. A mãe, às vezes, fala alguma coisinha, né, e tem algum ponto ali de ruído. Eu falo assim, demonstra que a separação nada tem a ver com ele. Primeiro ponto, a criança não pode sentir essa culpa, carregar isso. A culpa. E segundo, é que independente dessa ruptura familiar, o teu amor continua muito forte. Ele vai ser sempre o teu filho, você sempre vai ser o pai dele. Não vai existir outro. Padrasto é o que pode trazer uma educação legal, pode ser uma referência, mas é você o pai. Seja o pai, independente de você não estar mais com a mãe. Né? E você está comigo e com esses 3 poderosos aqui, estamos falando sobre maternidade, não. Estamos falando sobre paternidade. Eles vão lançar um livro no dia 3 de agosto, Livraria da Vila, Shopping Higienópolis. E depois eles vão trazer o livro aqui para a gente mostrar e vamos dar mais dicas sobre o livro. Agora, último bloco aqui, vamos finalizar e vamos falar de uma coisa, assim, o que a gente espera para o futuro dos nossos filhos? Rodrigo, começa você. O que você espera? O que você trabalha ali no dia a dia para o futuro das suas filhas? Não fala só sobre futuro, né? Nada de questão financeira, nada disso. Mas o que você espera no mundo para sua filha? O que eu posso ajudar hoje? O que você pode ajudar hoje? Que ela seja feliz. Elas sejam felizes. É isso que eu brigo a todo momento, para que elas sejam elas. Tenho 2 filhas, então qual uma bandeira que eu levanto? O empoderamento feminino. Yes! Que elas se posicionem. É o que a gente faz todo dia aqui. Que elas ouçam vocês, que elas sigam suas intuições, que elas se respeitem, e elas sabem o que nós valorizamos dentro da nossa casa, que é respeito. Nós temos uma conexão muito grande com família, e eu quero que elas exijam das conexões que elas terão no futuro essa mesma... Nada menos do que isso. Nada menos que isso. Eu tento ser um pai
tento ser, é uma palavra, né? Eu sou um pai presente, estou sempre ali mostrando para elas o quanto eu amo elas, quanto o meu sentimento é entregue para elas. Então, eu quero que elas saibam que é amor. Quando elas crescerem, elas falam, legal, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quais são as decisões que eu preciso tomar, e eu vou ser feliz. É isso. E que elas sejam resilientes, que elas sejam de posicionamento firme, e que elas sejam muito próximas do papai e da mamãe. Isso quando a gente fala aqui muito sobre empoderamento, eu sempre falei que empoderamento é posicionamento. Não é nada diferente disso. Nada diferente. É isso aí. Como que você se posiciona em diferentes situações da sua vida. Então, você sabendo do seu valor que você aprende dentro de casa, aí você leva, sabe? Eu acho que as coisas ficam mais palpáveis de você saber, eu sou uma empoderada. E algo que acontece muito na infância, até por questões do passado, da educação que nós tivemos, nós não éramos ouvidos. O Gal falou, né, agora há pouco, eu tinha 9 anos, não fui ouvido. Gente, não ia criança. Não tinha esse diálogo, não tinha esse... Deixa eu sentir, deixa eu ver o que essa criança está sentindo, deixa eu ver qual é esse momento dela. E eu quero mostrar para elas o contrário. Elas sempre serão ouvidas. Se eu vou concordar, aí é outra coisa, sem dúvida. Mas elas sempre serão ouvidas e eu vou sempre... Entendo o sentimento, entendo o que você está sentindo, que inclusive essa é uma frase que eu uso, e eu vejo a mais velha fazendo com a mais nova. Eu vejo a mais nova chorando, a mais velha chega e fala, você pode chorar, não tem problema chorar, você quer um abraço? Quando eu vi ela, eu não estava nesse dia, minha esposa que falou, ela fez isso, meu Deus, eu falei, é isso. Poder do exemplo, né? A gente estava falando aqui. O exemplo, e eu e minha esposa querendo ser o melhor exemplo que elas puderem ter na vida, não só nós ali no nosso, né, mas os avós, os tios, os amigos mais próximos, nós queremos também que as pessoas que estejam na nossa casa sejam bons exemplos. Pessoas que não são bons exemplos, não são bem-vindas. Não queremos que nos visitem, não são bem-vindos. Eu tenho que o nosso lar é o nosso templo. Dele se aproxima quem pra gente faz sentido, porque não dá pra você trazer pra dentro da sua casa alguém que você não admira, que você não respeita, que você tenha ali alguma aversão, não entra na minha casa. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não, perfeito. Gostei desse meu level. Gostei da. Fala. Boa, vou anotar. Cavano, e aí? Pra você, o que você espera pro futuro do Rafa? O seu sobrinho, como que é o nome? Caio, já tá bem encaminhado. O Caio tá voando. Graças a Deus, felizmente, criou um caminho dele, por mérito total dele, tá super bem. E o caminho do Rafa também é um caminho muito bom. E aí a gente fica sempre refletindo sobre isso, né? Que sem dúvida, queremos que ele seja feliz, que ele encontre o caminho dele de uma forma até independente. E a questão é qual é o nosso papel nisso, né? Como que a gente apoia nisso. E uma das formas de apoiar, acho que isso foi evoluindo ao longo do tempo, é dentro do possível gerar o número maior possível de frustração para ele agora. Frustrá-lo em algumas das coisas que ele acha que ele deveria fazer. Que vai ser fácil. Frustrar assim, colocar obstáculos artificiais em algumas das coisas que ele poderia alcançar com mais suavidade. Por quê? Felizmente, para ele nasceu numa condição melhor do que a que eu nasci, por exemplo, e do que meu pai nasceu. Mas então, é a tendência, né? É a evolução natural. Isso. E com isso, ele nasceu num ambiente que é muito simples ele achar que muitas coisas que não são tão triviais são triviais, são fáceis. Então, parte do meu papel como pai é criar uma condição para que ele entenda causa e efeito. Fala assim, as coisas não caem do céu, não aparecem do nada. A gente tem que tomar alguma ação aqui ou abdicar de alguma coisa aqui para ter um resultado, para ter um efeito. E fazer essa conexão para uma criança não é uma coisa... Porque a gente quer resolver as coisas, a gente quer dar os presentes. A gente quer se antecipar, eu posso ter um celular melhor? Até poderia, mas é um desserviço. Se você fizer isso de uma forma aleatória, se não tiver essa causa e efeito, tem que ter uma ação aqui para ter um benefício. Senão essa mentalidade, ela expande para a vida inteira. Como que ele vai se comportar no mercado de trabalho, por exemplo? A gente hoje já encontra situações, e a gente fala sobre isso, de como as pessoas são muito mais delicadas e não podem ser frustradas de coisas que são normais, de cobranças do dia a dia normais, com profissionalismo e nada do outro mundo. Então, como que a gente consegue fazer com que ele esteja melhor preparado para situações como essas? E aí colocando obstáculos artificiais
para que ele entenda que tem que ter um esforço, que tem que ter O impacto. sabe, o mérito da conquista, e não que as coisas vão cair no colo dele. Sim. E é difícil fazer isso, sabe? Porque a gente Muito. quer É. a solução mais simples, quer comprar as coisas, quer, sabe, resolver por ele, Que é gerador. mas ele tem que sentir alguma dor dentro do ambiente controlado. Claro. Pra você crescer não vai como ser deixar humano. correr nenhum risco, né? Mas Não, mas para crescer. eu falo sempre pra minha filha, a gente colhe só o que a gente planta. Não dá pra você plantar uma sementinha aqui de tomate e achar que você vai colher um pepino ali na frente, porque não vai. Então, o que você fizer de bom, você vai colher de bom. Que se você plantar alguma coisa diferente do que você quer colher na frente, E nas pequenas coisas, sabe? E aqui eu não tô dando nenhum, não tô falando de nada extremo, coisas pequenas, coisas simples, sabe? Tipo, o que ele fez por merecer para obter alguma coisa, ou eventualmente ele tá um dia frio e ele quer ir de bermuda e camiseta para a escola, sabe? Ele vai. E aí a escola liga e fala, poxa, ele tá passando frio aqui, a gente pode dar uma blusa para ele? Não, não vai dar uma blusa para ele, deixa, pô, ele sentir um pouco da consequência da decisão que ele tomou. Sabe, de novo, não é nada grave, é algo controlado, mas essas pequenas coisas ao longo do tempo vão gerando uma consciência de que, pô, legal, eu tenho que ter responsabilidade pelas decisões que eu estou tomando, e ele vai crescendo com isso ao longo do tempo para se tornar um adulto que entenda isso e possa se comportar como um bom cidadão para esse mundo. muito bem. E o B? B é pequenininho ainda, mas o que o papai Gal espera pro B? Olha, hoje eu vejo que eu estudo muito a idade, né? Então, assim, com 4 anos e meio até os 4 aos 6 anos, a fase de desenvolvimento que ele tá é muito emocional. Então, hoje eu busco muito para que ele tenha aí para que ele seja um indivíduo de caráter, para que ele tenha aí princípios e valores bem estabelecidos. Já falo muito com ele agora nessa idade, o ponto onde a gente trabalha muito assim, pedir desculpas, reconhecer e validar o sentimento do outro. Eu vejo que às vezes, pelo fato dele ter 4 anos e meio, ele ainda está numa fase de birra. Ele ainda tem uma fase de se testar, de me testar, né? Então eu falo para ele assim, cara, tá tudo bem, você ouvir não, o não faz parte. Então hoje ele é muito compreensivo. Isso às vezes me espanta, me emociona. Porque às vezes eu vou falar alguma coisa para ele, né? Eu sempre uso o exemplo do Danone, ele ama Danone. E ele quer assim, ele acorda e quer comer Danone, 6 horas da manhã. E assim, por mais que ele já tenha ouvido isso várias vezes, eu falo para ele, filho, você não vai passar o dia inteiro na escolinha, você vai pular, você vai brincar, você vai correr, você precisa de energia. Danone não vai dar energia. Mas eu poderia dar um grito, dar uma palmada, ou de castigo. E aí a criança, ela não obedece porque ela entendeu, ela obedece por medo. Então essa questão da educação parental, eu não falo assim, contrate um educador parental para você ser um pai melhor, não é isso. Mas assim, estude sobre o teu filho, conheça o teu filho. E também se conheça, porque daí assim, não dá pra gente cuidar, na analogia da máscara, né, do avião, não dá pra gente cuidar do nosso filho se a gente não conseguiu entender como que a gente funciona. Então eu tento mostrar o que pro Benício? Cara, no futuro, de acordo com o relacionamento que a gente tem hoje, e a gente conversa, às vezes tem umas conversas muito filosóficas com ele, que eu falo assim, ele tem 4 anos e meio, não dá pra eu falar tanta coisa. Tem que ser bastante lúdico. Mas assim, eu vou muito na linha da desculpa, na linha de que assim, você não vai conseguir tudo que você quer, filho, e principalmente quando ele pede alguma coisa. Então, por exemplo, o Otávio usa um exemplo muito legal, assim, de sentir algumas dores e se frustrar. No caso, o Rafa tá com... Agora tá com 12, mas isso aconteceu quando ele tinha 7, 8 anos. O Benício, assim, 4 anos e meio, ele tá numa fase assim, caramba. E ele tem muito carro, aí 20. Só que sempre que tá no shopping, Ele quer um carro se ele novo. quer uma oportunidade, ele aproveita a oportunidade e fala assim, papai, quero um carrinho. Eu falo, cara, você já tem bastante, mas eu quero. Então, vamos fazer o seguinte, vamos brincar um monte com o que você tem, e aí a gente faz aquele negócio, como é que é o nome mesmo? Aí ele, doar. Aí a gente doa o carrinho para uma outra criança que não tem. Você concorda aqui, ó, você tem 20, 2 vezes a mão do papai, assim, é muito carrinho. Ele é mesmo, papai. Então, assim, eu não precisei gritar e falar, nossa, lá, moleque birrento, pedindo as coisas. Não, ele entende, ele compreende isso. Então, eu sempre trabalho a questão do futuro, neste momento, eu quero que ele tenha um bom desenvolvimento emocional para que os princípios e valores que eu estou colocando agora, lá na frente, corrobore. Por quê? Olha só que coisa mais interessante. O pai que é autoritário, que grita, que tem ali um ambiente conflituoso, que pune com castigo, essa criança ela não aprendeu. Ela aprendeu, não entendeu. Ela aprendeu o quê? Se meu pai não estiver aqui, eu vou fazer. Porque se eu faço na frente dele, eu apanho. Então, ela tem medo do pai, né? E também tem um pouco do maquiavelismo já.
E aí o que acontece? Essa mesma criança, ela vai inconscientemente trabalhando isso na cabeça dela, e ela vai ser a mesma que quando estiver dentro de um carro, estiver numa pista e o radar tá ali 50, ela freia, mas depois que passa ela continua. Ah, mas isso já Ela faz um aumenta. pouquinho, vai. Mas isso daí começa de cedo, esse comportamento. De assim, não vou fazer na frente, porque assim, a regra existe, mas se ninguém estiver vendo, é só uma vez. Então, assim, isso daí começa na infância. Por isso que eu falo muito da paternidade comportamental. Os pais têm que ser espelhos de princípios e valores na primeira educação. Porque lá na frente eu falo assim, nossa, por que essa criança, esse cara age dessa forma? Ele teve uma boa educação lá atrás. Teve bons exemplos de princípios e valores. O caráter da pessoa, ele se forma até os 7 anos, é isso, na primeira infância? Na verdade, o caráter ele é formado já no começo, nos primeiros anos de vida. Tá. O ponto é, como o córtex pré-frontal, que é a região responsável por sentimentos, pela ansiedade, pela tomada de decisões, que se finaliza aos 25, ainda tem traços que podem ser personalizados ali. Você ter ali um ajuste até os 25 anos. Mas assim, com 8 anos, uma criança, você já pode identificar traços que isso daí você pode falar assim, cara, isso aqui eu vou ver lá na frente se eu não cuidar agora. Essa primeira infância, que vai, 9, 10 anos, ela é determinante para o que vai... existe até uma frase da neurociência que o pessoal fala muito, que a adolescência é exatamente a vida que é o reflexo da infância que essa criança teve. Então, se ela teve uma infância complexa, com muitos traumas, com muitas, às vezes, abusos, seja de medo, de bater, coisas do tipo, isso vai refletir quando ele for adolescente, que é o segundo nascimento. Não sei se vocês já ouviram sobre isso também, que aí é quando ele desperta, essa criança outra desperta. vida, né? O Tavano está vivendo isso, provavelmente eu viveu há um ano atrás, que é quando pega 10, 11, 12 anos. Sim. Você também, né? Ai! eu e o Gal estamos longe ainda. Mas parece que menino é tudo potencial, é potencial né? antes, né? Por conta ele foi da menstruação. Sim. Ali, né? Então hormonal. Processo hormonal também. E aí você tem o segundo nascimento para chegar nos 25, que o Gal falou, que aí fechou. Aí deixa de ter esse desenvolvimento neural, aí começa a ter outros tipos de processo. Mas eu vou falar, posso pegar um gancho aqui que o Gal falou? Claro. Gente, para mim, a virada de chave total sobre paternidade foi o autoconhecimento. Quando eu descobri quem eu era, como foi a minha educação e quais foram os meus reflexos nessa minha educação, eu falei, tá, entendi tudo que eu vivo hoje, da forma que eu vivo hoje, porque eu tenho determinados gatilhos com as minhas filhas. Então, se eu pudesse falar um pouquinho sobre o futuro, eu investiria, pais que estão nos ouvindo e as mães que vão compartilhar com os pais também, falem sobre esse tema, com os seus maridos, seus companheiros. O autoconhecimento muda a nossa vida. O Gal falou um pouquinho. Não é autoajuda. Não é autoajuda, é autoconhecimento. É entender por que você sente, por que você vivencia determinadas experiências, como você funciona. Porque quando eu aprendi isso, falei, cara, eu não acredito que... Eu até brinco que eu resolvi um problema com a minha mãe, de relacionamento, de 30 anos, em um processo de 15 minutos. É simples. Falando aqui é simples, mas foi um processo que iniciou em 15 minutos. E ele durou meses. Mas quando eu entendi, parece que a minha cabeça explodiu. E eu comecei a entender muito mais as minhas filhas. E eu falei, eu não quero causar o que causaram na minha infância. Então, eu acho que isso é legal, que é combinar o autoconhecimento, de novo, que é uma decisão que você tem que tomar, com uma ação, com aquilo que você descobriu. Uma ação, perfeito. Então você descobriu alguma coisa, falou, legal, agora eu quero tomar uma ação de não continuar esse processo, ou fazer alguma coisa diferente com a família. Essa combinação, ela de fato é a fundamental. Porque só descobrir, né, Tavano? Você pode fazer o que com isso? Inclusive, algumas pessoas falam assim, legal, eu vou na terapia, faço mentalização, faço meditação, e legal. E eu faço o quê? Eles ficam um fim naquilo mesmo, sabe? Fica um ciclo ali que se perpetua. Até mais. Tem um mercado de dados, né? Você tem muita informação, o que você faz com essa informação? Se você não souber o que você faz com isso, de nada valeu tudo aquilo, né, de informação. Agora, assim, não sei vocês, mas eu, como mãe, a minha melhor versão, né? A minha melhor versão como mulher é na maternidade. Foi onde eu me descobri e vejo que eu sou uma pessoa muito melhor depois da maternidade. Com a paternidade é a mesma coisa que ocorre? Totalmente, porque a gente está falando muito aqui do poder do exemplo. Você, no final, você tem que ter uma justiça, um equilíbrio entre o que você espera do seu filho e o que você entrega e o que você faz. Assim, não adianta você ser uma pessoa pior do que você espera que ele seja. Você tem que ser, no mínimo, igual.
porque ele tá olhando aquilo. E eu falo pra ele, pro Rafa, pro Caio, eu falo, olha, você não tá nem prestando, agora que estão maiores, não precisa nem prestar muita atenção no que eu falo, mas observa o que eu faço. Você falou isso da primeira vez. Cara, observa o que eu faço, porque essa é a verdade. Isso. São as ações, que você tá falando sobre as ações. É o que eles veem. As crianças, elas não... a gente pode falar, né, o Gal brinca, né, de papos filosóficos, eu também tenho papos filosóficos com a Ana, que vai fazer 4 meses que vem. E às vezes eu entro num assunto assim e tal, aí eu paro e falo, cara, não tô entendendo nada. Eu tô numa história aqui que... Eu paro. Aí eu falo, legal, eu vou mostrar. Principalmente quando eu vejo que ela faz algo, aí minha esposa, nós olhamos um pra cara do outro, qual é o nosso reflexo? Quem fez isso aqui? Pra gente é automático. Porque ela não vai tirar do nada esse comportamento. É exemplo. E a paternidade, ela me faz um homem melhor a cada dia. Ela me faz me esforçar cada vez mais para que eu seja o melhor exemplo. Você tá sempre em ponto de atenção, né? Sempre. Meninos, tá acabando. Já? Já Nossa, tá que acabando, gostoso mas eu esse acho que foi muito gostoso esse papo aqui. Foi ótimo. Foi muito esclarecedor. Parabéns por tudo que vocês entregaram aqui, pelo que vocês entregam para os filhos de vocês dentro de casa. Parabéns pela iniciativa, Gal, de trazer pais presentes dentro das suas pluralidades para o livro Pai Presente. E mais uma vez agradeço aí por vocês aceitarem meu convite. Para isso, deixo aqui um presentinho pelo Dia dos Pais da Bruce Cookies, uma delícia. Depois vocês mandam aí as informações do que acharam. Vou entregar para Por favor. Rodrigo. Tavano, obrigada. Muito obrigado. Eu espero que você aí de casa, pai, mãe também, faça os papais assistirem esse episódio, que é muito importante. Dá uma palavrinha final aí pra gente. A paternidade começa no tratamento com a tua esposa. O mais importante é que a paternidade, ela tem muito mais a ver com o teu entendimento como homem, para que você seja um bom exemplo dentro da sua casa e para a sociedade. Boa, Tavana. Palavras finais. Palavras finais. Eu vou relembrar que a paternidade é um esporte de contato, então esteja presente na sua melhor versão em todas as ocasiões. Rodrigo. Eu vou relembrar, então, seja o melhor exemplo possível para seus filhos e para sua família, para sua esposa, para seu companheiro. E eu vou acabar também com uma frase que eu já falei aqui. Se a sua paternidade está leve, a maternidade na sua casa está bem pesada. Pensa nisso e tenha um excelente Dia dos Pais. Um beijo e até o próximo episódio.